Oi, gente, tudo bem? Continuando aquelas duas aulas que a gente acabou não tendo presencialmente, vocês só receberam os PDFs devido à paralisação do coronavírus. Eu vim aqui trazer para vocês o panorama geral dos pontos importantes da literatura portuguesa que foram influentes na literatura que a gente vai produzir no Brasil. Lembrando que tudo que acontece nestes tópicos que vão ser trabalhados hoje, nada ainda vai ao Brasil, porque o Brasil, em teoria, não existe, a gente ainda não foi encontrado ou conquistado. O primeiro tema que a gente vai trabalhar, a primeira escola literária, é o trovadorismo. Como foi dito, ela nunca foi produzida no Brasil, ela acontece durante a Idade Média em Portugal. Todo este escrito é feito em forma de poema, em cantigas poéticas. A gente usa o termo cantiga porque toda linguagem é feita para ser acompanhada por música e instrumentos musicais. Ele é um movimento nobre que acontece para a corte, mas ele é produzido pelo povo também. Só o que ficou famoso foi a produção para a corte. O trovadorismo, ele acontece em todo aquele contexto do feudalismo, do ruralismo, todo o contexto em que a Europa se encontra, Portugal com toda a função das divisões quase de castas das pessoas, do povo entre a nobreza, o clero e o servis, é o ponto de partida do trovadorismo. A gente tem que pensar nesse contexto para o fato de que o trovadorismo é feito pelos trovadores. A gente chama de enunciador ou compositor de trovador. Os que eram específicos, contratados ou que trabalhavam para uma coroa eram chamados de segrel. Eles não eram só trovador, eles eram segréis. O músico que fazia toda a melodia que acompanharia o canto era o menestrel. Eram instrumentos bem leves, tá? Que eram só para fazer uma sonorização no fundo e dar ritmo ao que era cantado. Normalmente esses menestréis tocavam lira, flauta, viola e até harpa. Quem enunciava a canção de outra pessoa, por exemplo, eu não compus aquela trova, mas eu sou um bom enunciador, eu tenho uma boa voz, eles eram chamados de jogral. E a gente chamava de soldadeiras mulheres que dançavam ou faziam cantos no fundo, quase como um coro. Elas eram acompanhantes desse trovador ou desse segrel. As cantigas, as trovas, os poemas que eram escritos na época eram divididos em tipos de cantiga. Nós tínhamos a cantiga de amor e de amigo, que estão numa tipologia chamada refrão. As cantigas de refrão são as cantigas líricas e o escárnio e maldizer, que são as cantigas na área da maestria, que são cantigas satíricas. Vamos para o primeiro tipo da cantiga, que é uma cantiga de amor. Esses poemas, esses cantos, eram de um amor da corte. E era um homem que prestava o seu amor à sua amada. A gente usa o termo vassalagem amorosa porque ele era um amor servil. A gente pode pensar também no contexto da Idade Média, os vassalos serviam aos seus senhores. Ele era um homem que servia a sua amada. Ele era um amor cavalheiro, nunca tinha um ponto de erotismo, ele não pensava nela como uma mulher que poderia ser algo para ele. Ele era para ela. Ele era um amor inconsolidável, tá, gente? A gente diz que ele é um platônico, porque ele era um homem que exaltava uma figura feminina. Ele era um sujeito que tinha como intenção declarar-se para uma dama que jamais chegaria ao ponto de se envolver com ele. Normalmente eram mulheres da nobreza que já eram casadas ou que não se envolveriam com homens como ele. Sempre a voz desse poema é um homem. Então, nosso sujeito é um lírico masculino que tem como objeto uma dama inalcançável. Nessa voz, o homem sempre sofre e ela sequer sabe do sentimento dele. A gente vai ter algo muito parecido no Brasil durante o romantismo,
que são as poesias do Álvares de Azevedo, um homem que sofre, que deseja, mas que nunca vai ter essa mulher. Eu coloquei aqui para vocês um trecho de uma cantiga que eu gostaria de ler com vocês. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração, mas não o posso mais e decidi, que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho a imensa dor, que sofro desde o dia em que os vos vi. Eu tive uma ideia que eu não sei se vai ser boa para vocês, se vocês vão conseguir trabalhar, mas quando eu terminar esses pontos, eu vou deixar para vocês aqui uma música de hoje em dia, para vocês irem verificar a letra e compararem mais ou menos o que seria. A cantiga de amor é sempre alguém que deseja muito, quer muito, mas não tem, e a pessoa sequer vai saber disso. Eu vou sugerir para vocês verificarem a letra da música Cuidando de Longe, da Marília Mendonça com a cantora Gal Costa. Vocês podem olhar na letra que é parecido. Claro que não vai ter nada muito igual, até porque aqui a gente está num momento em que a servidão parece algo natural. Entendido? A cantiga de amigo, a gente tem uma troca. O nosso eu lírico, a pessoa que está cantando, é uma mulher. Nosso sujeito agora é feminino, que deseja o objeto masculino. Importante, o trovador, o homem que compõe e que vai lá e faz a prosa dessa cantiga, é um homem. Apenas a voz do poema é de uma mulher. Se lá a gente tinha na cantiga de amor todo um contexto de corte, aqui a gente tem um contexto pastoril, de ruralismo mesmo, da realidade que era do povo que vivia num feudo. Nesse ponto, a gente tem o amigo, que é como a palavra que eles utilizavam para um amante, um homem que se ama. A gente tem o tom da saudade. Em vez de ser só o tom do sofrimento, do desejo, é como se essa mulher já tivesse vivido com esse homem e ele partiu, não tá mais com ela. A gente pode pensar do ponto que a gente está durante as grandes navegações. Então esse homem pode ter partido para o mar, para conquistas, para serviço ao rei, para serviço a Portugal, ou ele pode ter partido para as viagens das cruzadas, para a Índia. Então esse homem é distante e a voz do nosso poema sofre de saudade. Esse amor é distante e a gente não tem um contexto de se ele vai voltar, se ele realmente pretende, quer voltar. A gente tem apenas a voz de uma mulher que sofre pela ausência do seu amado. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo também. Eu vou ler algumas partes para que a gente possa acompanhar. Como a gente vai ver no início já, ela tá falando normalmente com a natureza. Ela vai falar com outras mulheres que convivem com ela, como a mãe, as amigas, as irmãs. É uma voz que não pode bradar ao povo. Ela fala com ela mesma, com a natureza ou com outras mulheres próximas dela. Vamos junto. Ai, flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Ai, Deus, eu é. Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me é jurado. E ela vai seguindo nessa história de pedir para as flores, para as árvores, para a natureza, informações daquele homem que partiu, mentiu e ela não faz ideia de onde ele está, mas ela sente saudade e gostaria de vê-lo de novo. Eu pensei bastante nesse contexto e eu pensei numa composição que eu acho que é uma verdadeira obra da música brasileira, a música Lembranças do Restart. Se vocês procurarem, eu acho que vai dar uma ideia boa para vocês do que seria esse tema. Aí agora a gente sai das canções líricas e vai para as canções satíricas. Aqui é bem diferente, tá, gente? Aqui eles estão tratando de
fazer piada e sátira uns dos outros. A cantiga de escárnio, ela é irônica, ela é feita com várias ambiguidades, com termos subjetivos, porque a ideia é que quem escuta não saiba quem é o alvo daquela piada. Então as críticas são sutis, elas são abertas, elas podem valer para muita gente. Elas voltam ao contexto da nobreza, pode ser sobre membros da corte, pode ser sobre membros do serviçal da corte. O importante é vocês lembrarem que o escárnio é uma piada leve. Ela é uma crítica leve ou uma crítica para todo mundo. Tem informações que pode servir para mim e para mais 10 pessoas que estão na mesma sala. Essa é uma cantiga direcionada a uma figura feminina. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que vós nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vós louarei todavia, e verde como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Ele está falando de uma moça feia, velha, doente, que reclamou para ele que ela nunca fez um canto sobre ele, provavelmente pedindo um canto de amor. E ele, como piada, faz uma cantiga de escárnio, dizendo que ele nunca falaria sobre ela, já que ela é feia, velha e sande. Eu pensei muito sobre isso e eu acho que para vocês seria legal verificar músicas que dê para vocês entender de uma crítica que vale para muita gente. Como ele acabou de dizer, pode ser qualquer mulher. A gente não sabe quem é. Como ideia, eu dou para vocês a música Amor Falso ou Camarote. Se vocês pensarem, é aquela música tipo brota no bailão pro desespero do ex. Ninguém tá sabendo pra quem é. Pode todo mundo cantar, a música vale pra um monte de gente. Mas a gente tem que pensar que a crítica tá ali. Ela é leve, ela é aberta, pode servir para um monte de relação, tanto que a gente tá tudo cantando com o copo pro alto. Estava, não estamos mais, agora todo mundo passando álcool gel e ficando em casa. Mas todo o contexto é que seja aberto e leve, que é totalmente o contrário da cantiga de maldizer. A cantiga de maldizer ela é vulgar, ela normalmente figura para quem ela é. Se o trovador não diz o nome, ele tá na frente dessa pessoa, ele aponta, ele fala coisas depreciativas, ele usa palavrão, às vezes ele até faz piadas sexuais. A ideia é que a pessoa seja ali humilhada e ela saiba que é para ela. Não só ela, como todas as pessoas e membros da corte que vão estar assistindo esse trovador. Vejam a diferença. Lá no escárnio, a gente está fazendo uma coisa levinha, para que possa valer para várias pessoas e que dê uma risadinha. Na cantiga de maldizer, a ideia é destruir a pessoa. Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernaldo ou de Bonoval. O vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele e o Demo aprendestes. Em trovardes mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Vejam que ele deu nomes ali em cima, né? Bernardo e Bonaval. Ele tá falando que as trovas destes homens eram muito ruins, que eles devem ter aprendido com o diabo como trovar tão mal. Eu acredito que uma ideia boa para vocês terem uma comparação pode ser a música Infiel, da Marília Mendonça, ou R$ 50 da Nayara Azevedo. Que aquela lá tá apontando o dedo na cara, jogando dinheiro e saindo muito louca. É chute na cara, xixi num balde, é loucurada. E vocês podem perceber até pelas músicas que eu tô sugerindo que existe uma diferença. Assim como nas cantigas. Se lá na outra é uma moça feia, aqui o cara tá aprendendo com o demônio, como ser tão ruim, que é a única explicação. Compreendido? Aqui eu deixei para vocês uma ideia resumida, para vocês terem outro tipo também de consideração ou de compreensão sobre esses tipos de cantiga. São resuminhos básicos com imagens para que vocês mantenham na memória. Aí a gente vai para o segundo ponto. A gente chega no humanismo.
O humanismo é bem diferente, tá? Pelo primeiro motivo, nós chegamos ao renascentismo. O humanismo acontece durante a Renascença, a passagem da Idade Média para a Renascença, para ser mais exato. O humanismo é para a gente uma literatura de transição. A gente vai ver isso no Brasil muito parecido quando aconteceu o pré-modernismo. O humanismo é a nossa separação entre o trovadorismo e o classicismo. O importante do humanismo é que a gente perceba o que acontece com a sociedade para que a gente entenda o que aconteceu com a literatura. Quando o Renascimento vai surgindo, o homem começa a perceber a sua valoração diante da existência. Tanto que o termo é humanismo. O homem tem o seu valor. O antropocentrismo, o homem acima de Deus. O racionalismo, a gente põe a razão antes da emoção, a gente põe a razão antes dos dogmas religiosos. O hedonismo é pra gente a valorização do sentimento humano. O homem tem que viver os seus desejos, os seus anseios, ele tem que sentir para que ele seja pleno na sua existência. A gente tem uma nova visão platônica. Se ali no trovadorismo os homens jamais almejariam tocar nessas mulheres, eles jamais pensariam sobre tocar nelas, a gente tem um pouco desse amor distante, mas a gente já tem mais algo carnal, um pensamento mais de proximidade. E o humanismo vai dando abertura porque a gente vai ver lá no classicismo que é trazer de volta elementos da cultura greco-romana e transformar elementos da natureza em seres quase humanos, como por exemplo, Poseidon é o deus dos mares, ele é a personificação do mar, e etc. O primeiro autor que a gente vai ver, ele é uma das 3 fases do humanismo. O humanismo é separado na poesia palaciana, na crônica historiográfica e no teatro popular. O Fernão Lopes é o nosso historiógrafo. Ele é muito importante porque ele é o primeiro homem a pensar sobre escrever a história. Como, por exemplo, a gente vê nos nossos livros de história hoje em dia, que o professor Luquinhas conta para vocês, por exemplo, os resumos que ele manda. Ele é um escrivão real, tá? Ele é contratado pela corte do rei para registrar a vida da corte. E ele usa desse espaço para registrar fatos históricos. Então ele narra batalhas, ele narra viagens, ele narra decisões do rei. E isso é muito importante porque ele vai mudar o jeito como a gente vê de pensar a história. Porque a gente tem muito do pensamento de construção histórica a partir da prosa. A gente só sabia do que acontecia por histórias que eram contadas, que eram não necessariamente verdades. O Fernão Lopes tinha esse comprometimento em narrar a verdade do que acontecia historiograficamente. Aqui ao lado vocês vão ter um trecho de uma das crônicas que ele escreveu. Eu acho mais relevante que vocês leiam sozinhos, porque não é algo que é muito desconhecido para vocês. É o início do que a gente vê hoje nos nossos livros de história. Nosso segundo ponto vem o Gil Vicente. Lembrando, teatro popular, poesia palaciana, crônica historiográfica. Gil Vicente é o nosso teatro popular. Ele é um dramaturgo, ele escreveu vários tipos de peças de teatro. Para a gente é importante as farsas e os autos. Os autos são textos religiosos que normalmente traziam interpretações de partes da Bíblia ou de situações religiosas. E as farsas, que eram teatros com uma lição, mas cômicos, que pra gente é muito relevante porque é um método de fazer piada com a própria situação da sociedade. O texto mais importante que o Gil Vicente escreve é o Alto da Barca do Inferno. Ele foi leitura obrigatória até pouquíssimo tempo atrás. O Alto da Barca do Inferno é sobre
duas barcas, uma barca que vai para o céu com um anjo e uma barca que vai para o inferno com o demônio. E vão chegando personagens para conversar com o anjo pedindo para ir ao inferno, e ele vai mostrando problemas que esses personagens apresentam que jamais os levariam para o céu. É muito pontual porque ele usa, por exemplo, de padres, de onzeneiros, de sapateiros. Ele vai colocando várias figuras que são muito comuns na sociedade da época, que acham que por ser da burguesia, que por ser ricos, que por doarem para a igreja ou por participarem da igreja, eles podem ir aos céus, obviamente. E o anjo mostra os pecados comuns também dessas figuras da sociedade, lembrando a todos que se eles não seguirem o preceito do catolicismo, eles vão para o inferno. O trecho que eu coloquei ali, eu acho um dos trechos engraçados errado desengraçado, mas é engraçado da peça, que é sobre um padre que está indo em direção à barca com uma amante, uma espada e dinheiro. Ele está querendo ascender ao céu com uma amante, com uma espada e com dinheiro. E ele acha que porque ele foi padre a vida toda, ele tem o direito de ir aos céus e tem o diálogo dele com o diabo. A segunda peça, que é importante dele, é a Farsa de Inês Pereira. Na época, muita gente acusou ele de plágio, de copiar peças ou histórias de outros autores. E ele, numa praça pública, diz: então eu quero que você me diga qualquer frase e eu vou escrever uma peça sobre isso. Um homem diz para ele a frase que é um dito popular: mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derruba. E ele escreve uma peça sobre uma mulher que é pobre, quer se casar com um homem rico para ascender na vida, e ela fica num dilema entre um cara rico que trata ela muito mal e um cara pobre que trata ela bem, que seria o asno e o cavalo. É toda uma peça cômica e ele usa dela para comprovar todo o talento que ele tem. Entendido? Por último, fechando nossos 3 pontos com a poesia palaciana, a gente tem o Garcia Rezende. O Garcia Rezende, ele não é muito famoso pelos poemas dele, pelas crônicas dele. Era um homem que escrevia, como o próprio termo diz, poesia palaciana, era poesias para pessoas do palácio, poesias para a corte. Ele ficou famoso mesmo por ter feito Cancioneiro Geral. Essa obra é um apanhado de trovas, poesias e canções feitas por muitos escritores, e ele resumiu tudo numa obra só, que é um dos modos que salvou estes textos literários da época. Se ele não tivesse escrito Cancioneiro Geral, provavelmente a gente não teria acesso à maioria das trovas e das poesias palacianas que existem. Então o Garcia Rezende, ele não é um grande poeta, mas ele foi muito importante para a literatura por ter reunido essas poesias e ter feito a publicação dessa obra que salvou a literatura para a gente. Esse poema que vocês vão ver aqui é um poema sobre as mulheres da corte, é um poema simples, que não tem nada demais, e vocês estão vendo 1/3 do poema. Então é um bando de frase bem pouco elaborada, que é juntada e escrita só para entreter o pessoal da corte mesmo. Agora a gente vai para o nosso último ponto, que seria o classicismo. O classicismo é o outro lado do vértice da divisão do humanismo. O classicismo está totalmente dentro da Renascença, ele é o ápice do renascentismo. Ele vem de todo tipo de inovação. O que o classicismo faz? Ele usa da arte clássica greco-romana para valorizar o homem, a racionalidade do homem e todos os outros pontos que a gente estava tratando antes, do hedonismo, aquelas questões que vieram com o humanismo. Ele usa da arte clássica para exaltar todos esses pontos. Para o nosso contexto, é relevante as inovações tecnológicas, a gente tem vários
cientista surgindo, já que a gente tira o poder da igreja e começa a valorizar o homem. As criações do Leonardo da Vinci são algumas das coisas que permitem as construções para as grandes navegações. A reforma católica, que é sugerida pelo Lutero, que a gente trabalhou até na aula de barroco, e o doce estilo novo, o dolce estilo novo, do Francisco Petrarca, que é a criação dos sonetos decassílabos, que são os sonetos que a gente conhece normalmente até hoje, que é 4, 4, 3, 3, onde os versos têm 10 sílabas, a marca de um dos autores que a gente vai trabalhar. Um dos tópicos que é relevante a gente ver por agora é a arte do classicismo. A arte classicista, ela é eterna, basicamente, porque foram autores que se consagraram para a história. É uma criação harmoniosa, diferente do que a gente viu no barroco, as coisas são retas, similares, perfeitas. É o homem, a anatomia do homem. Vocês podem pensar no homem vitruviano, por exemplo. É a figura do homem, ou de deuses gregos romanos, de figuras pagãs, perfeitas ou exaltadas. Vocês podem ver aqui na imagem as tartarugas ninjas. Quando vocês estiverem pensando na arte classicista, estamos falando das tartarugas ninjas. Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, que é o Leonardo da Vinci, o Donato di Niccolo, Michelangelo e Raffaello Sanzio. Se vocês não tinham conhecimento, a personagem que resgata as tartarugas ninja dá a eles os nomes dos 4 pintores da Renascença. Quando vocês quiserem pensar, faltou aquela memória, deu branco na prova, tartaruga ninja. Raffaello di Sanzio, ele tem uma obra, para mim, é a mais famosa, que é a Escola de Atenas, que é uma pintura que coloca no meio Platão e vários homens discutindo. Ela trata exatamente dessa questão do homem refletindo sobre si mesmo, pensando sobre a filosofia, sobre a política. Então, em vez de pintar santos e deuses, ele coloca vários homens numa ágora de Atenas, refletindo sobre as situações humanas. O Leonardo da Vinci, acho que todo mundo conhece, a Mona Lisa, o Homem Vitruviano. O Leonardo da Vinci tem várias invenções e obras que ficaram eternizadas na arte mundial, e ele é provavelmente o principal artista do período. O Michelangelo, que projetou e produziu o Davi, por foto, gente, ele já é muito relevante, mas o Davi do Michelangelo é uma escultura de quase 4 metros, produzida em mármore. Ele também foi responsável pela pintura do teto da Capela Sistina e pelo projeto da Praça de São Pedro, onde hoje é realizados os cultos pelo Papa no Vaticano. Por último, a gente tem Donatello. O Donatello foi um dos poucos que fugiu um pouco a curva, porque ele produzia figuras santas. Só que ele produzia dentro de uma idealização. Eles não eram exatamente as pinturas e as imagens dos santos que a gente era acostumado a ver. Então ele pegou um ponto religioso, assim como Michelangelo serviu a igreja, mas com aquelas colocadinhas que a gente inclusive refletiu sobre no Michelangelo, o Donatello era bem parecido. Como autores, a gente tem alguns nomes importantes. Nesse período, a gente tem o homem se questionando sobre a realidade, aquela história do... todo mundo conhece? O Carpe Diem, aproveite o dia, aproveite a vida. Ele trabalha com muita poesia, tá, gente? Ele é a poesia do campo, pastoral, rural, bucólica. Mas ele também escreve comédias sobre a realidade social do povo, que eram marcos da época. O Sá de Miranda, ele é provavelmente o nome da poesia popular.
da época, digamos assim. Ele é a poesia do povo, a poesia da realidade dos pastores, da realidade do povo mesmo. Lembrando, como a gente estava falando agora, do homem que se questiona, do homem que percebe a fugacidade da vida, que a realidade é mais importante do que a valoração divina, nós temos o texto do Sá de Miranda. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta se crescesse, agora já fugiria. De mim, se de mim pudesse, que meu desespero ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. É um homem começando a refletir sobre a subjetividade da mente. Uma coisa que a gente vai ver, tipo, lá na Clarice, aqui no Brasil, leva muito tempo, o Sá de Miranda tá fazendo isso em 1600. Ele tá pensando que ele se desavim, teve uma desavença com ele mesmo. Se ele pudesse, ele fugia dele, mas pra onde ele vai, ele tá lá. Que é aquela coisa que às vezes a gente pensa que a gente não aguenta mais na nossa própria cabeça, mas quando a gente vê, a gente tá pensando de novo. A gente quer fugir da gente, mas não tem terapia que ajude. Então, olhem o tipo de reflexão que ele tá tendo sobre a mente do homem em 1600. Vem o nome que provavelmente todo mundo conhece, o nome do Camões. Camões é um português que tem produção lírica, épica e de dramaturgia. O que pra gente é mais importante é o épico e o lírico, já que ele produz os sonetos do doce estilo novo, ele eterniza a produção dos sonetos decassílabos e a produção dos Lusíadas, o texto épico mais famoso que a gente tem até hoje. Ele é um português, tá, gente? Vocês vão verificar ali na imagem, não é uma falha da imagem. Ele não tem o olho esquerdo porque ele também é um soldado quando ele é mais novo, ele serve a armada portuguesa e sofre um problema aí de batalha. Eu coloquei pra vocês, provavelmente o soneto mais famoso dele. Os sonetos dele normalmente não tem nome, tá? Se receberam nome foi das editoras depois. Ele escrevia e normalmente os sonetos recebiam números. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Vejam que quando a gente falou lá do hedonismo, valorizar o sentimento humano, aqui ele está trabalhando como é complexo o amor, mas que ainda assim a gente tem que dar valor a ele. Que o amor é querer estar preso em alguém, é pensar que aquele que vai quase matar a gente de dor, a gente ainda continuaria ali fiel ao lado dessa pessoa. Então ele faz aqui uma reflexão sobre aquele hedonismo, o sentimentalismo do homem sendo exaltado. E eu coloquei para você só um trecho da abertura dos Lusíadas. Os Lusíadas é um texto épico, que isso quer dizer que a gente tem um herói, que é o Vasco da Gama. Todo o texto é para exaltar as conquistas do povo luso, os portugueses. Então o texto é encomendado, tá, gente? É basicamente uma escrita quase solicitada pelo rei. O Camões leva muito tempo para escrever esse texto. Ele é produzido na Índia, nas Índias, não é produzido em Portugal. E existe um mito por trás desse texto, que é o Camões estava num navio, estava acontecendo um naufrágio, a mulher que ele amava, Dinamese, estava se afogando e ele tinha as Lusíadas na mão. Ele tinha a opção de salvar as Lusíadas ou salvar Dinamese. Temos hoje as Lusíadas e um soneto chamado Saudade de Dinamese. Então vocês concluem que entre todas as escolhas ficamos com os Lusíadas. São cantos muito importantes, a gente tem pontos que são relevantes, que são o canto do velho do Restelo,
que é um canto sobre um homem que avisa aos portugueses, quando eles estão na praia, que ele não é a favor dessas navegações, que quantos homens estão morrendo no mar para que o rei tenha mais terras. É uma crítica dentro de uma exaltação. Isso é muito importante. A gente tem o episódio do canto do gigante Adamastor, que é um canto onde Vasco da Gama vai cruzar o cabo da África, um lugar onde muitos navios naufragavam, quase ninguém conseguia passar, e ele chega lá e a gente descobre que o motivo pelo qual ninguém consegue atravessar é o gigante Adamastor. Com a ajuda divina, Vasco consegue atravessar. E a gente tem a Batalha do Aljuz Barrota, que é uma batalha entre Portugal e Espanha, muito controversa. Tem gente que diz que um lado desistiu, ou tem gente que diz que entraram em acordo. É uma baderna dessas que dura até hoje entre Portugal e Espanha, mas o relevante é que o texto do Camões é uma grande exaltação às conquistas portuguesas e às figuras dos navegadores da época. Por último, por mais que não seja da nossa literatura portuguesa, eu acho importante que a gente trabalhe a figura do Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Na verdade, o nome do texto era Comédia, mas quando é feita a primeira crítica, é dito é uma comédia divina e o livro passa a se chamar A Divina Comédia. A Divina Comédia é um livro com 4.900, mais de 4.900 versos, todos rimados, contados, metrificados. O Dante é um poeta, ele tem muitos problemas na época, porque ele é um grande crítico da sociedade. Ele escreve manifestos, discursos que criticam a postura dos grandes nomes da época em não uniformizar a riqueza entre a nobreza e o povo. Ele, inclusive, é exilado de Florença devido às críticas que ele fazia à sociedade, e a Divina Comédia é exatamente esse caminho, que para o Dante seria o inferno. O Dante amava uma mulher, Beatrice, e ele nunca tem contato com ela, ele nunca chega a tê-la. Ela é uma menina jovem, que a gente tem algumas informações sobre ela durante o texto, mas o ponto é que nós sabemos da história, Dante é exilado, e quando ele tem informações de Florença, Beatrice morreu casada com outro homem, morreu jovem de uma doença. Então, o caminho da Divina Comédia, que para quem não conhece a obra, é o poeta Dante cruzando o inferno, o purgatório, para chegar ao paraíso, que seria os braços da Beatrice, e cruzar o inferno é uma analogia que nós acreditamos ao exílio. O que vocês estão vendo na frente de vocês nesse momento é um mapa do inferno que o Dante cria, pintado pelo Botticelli. O Dante separa o inferno em círculos. Cada círculo teria um tipo de pecado. Quando você comete um tipo de pecado, você paga no inferno com determinada punição. Então a gente tem homens que andam com as cabeças viradas, arder em piche quente pro resto da vida, ser engolido por cobras, perder os membros. Cada crime tem um tipo de punição. O Dante vai passando por esses círculos, descrevendo-os pra gente, até que ele chega ao centro, encontra Satanás e os pecadores, os primeiros pecadores. Ele encontra Brutus, ele encontra Judas, que pra gente é toda uma relação muito relevante, porque o inferno que a gente conhece, que a Igreja Católica apropriou, não está na Bíblia, é um inferno criado pelo Dante na Divina Comédia. Eu coloquei para vocês um trecho curtinho aqui, só para vocês entenderem como ele funciona. A tradução não dá exatamente... Gente, não tem como, tá? Para vocês compreenderem que não é má vontade do tradutor, mas é a métrica que o Dante cria, o nível de rima, o nível de contagem das sílabas, seria impossível na tradução. Ele faz isso em fiorentino. Então, a tradução não faz jus à obra original.
Se alguém quiser pesquisar como são os versos originais, fique à vontade, mas não é de tal relevância para vocês. Mas saibam que a tradução não obedece à ordem do texto original. Eu coloquei aqui para vocês só alguns tópicozinhos que eu acho importante vocês lembrarem. Que, como eu disse anteriormente, o Garcia Rezende, no Cancioneiro Geral, basicamente salva a conservação da poesia palaciana e do trovadorismo produzido em Portugal. As correntes de filosofia e pensamento são a base do classicismo. Então, a gente tem a mudança da sociedade sendo o impulso para as mudanças na arte e na literatura. O Fernão Lopes basicamente criou o que a gente conhece hoje como os hábitos de registro historiográfico. E o Gil Vicente muitas vezes utilizava dos autos dele e das poesias dele para dar toquinhos na população e meio que fazer um convencimento de catequização. O que os jesuítas vão vir fazer muito forte no Brasil durante o quinhentismo, o Gil Vicente meio que dá uma cutucadinha. Eu acho que era isso, gente. Fica aqui a aula para todo mundo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no particular, podem mandar no grupo também, caso vocês achem que seja pertinente, uma dúvida que pode ser de mais de uma pessoa. Qualquer dúvida mesmo, vocês podem me chamar. Pode ser sobre uma coisa muito simples, uma curiosidade. E a gente fica por isso, por enquanto. A gente se vê semana que vem.